nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me deis agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá e levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Hoje celebramos o martírio de João Batista. E o texto sagrado de hoje nos mostra o motivo dessa morte, desse martírio. João Batista é o precursor, aquele que vem anunciar o Messias, aquele que vem apontar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós vemos na cena de hoje como que João Batista havia sido preso porque falava a verdade. E por falar a verdade, ele deixava Herodes e muitos outros embaraçados. E Herodíades o odiava. Aqui nós vemos também, diante da nossa vida, como que aqueles que falam a verdade sempre serão odiados pelo mundo, porque o mundo é um mundo de mentiras e falsidades. O mundo é o lugar onde quem reina é o pai da mentira, que é o diabo, porque ele é o príncipe desse mundo. Por isso que nós não podemos ser desse mundo. E para não ser desse mundo, precisamos viver como João Batista, viver anunciando a verdade, viver anunciando o Filho de Deus. Aqui nós vemos como que o pecado, ele pode até roubar a nossa vida terrena, mas nunca poderá nos roubar a vida eterna. João Batista, ele tinha certeza disso, e por isso que João Batista havia sido preso, mas cumpria a sua missão, mesmo na prisão. Assim, no dia que Herodes deu uma festa e chamou aqueles convidados por ocasião do seu aniversário, ele prometeu aquilo que realmente não poderia ter prometido à sua enteada, porque Herodes era casado com Herodíades, que foi casada com Filipe, seu irmão. Por isso que nós vemos no texto sagrado de hoje como que essas pessoas estavam envoltas ao ódio
envolta àquilo que realmente é o ressentimento e a maldade. O pecado ele faz isso. O pecado ele corrompe a nossa consciência, que não nos permite compreender e entender a verdade. O pecado corrompe o nosso coração e realmente trazendo a malícia para dentro do nosso coração, não permitindo com que a gente experimente, saboreie a verdade. E por isso que veja que Herodíades vai usar da sua filha para encantar Herodes, para que assim pudesse alcançar aquilo que tanto desejava, que era a morte de João Batista. Herodes, extasiado e, podemos dizer assim, apaixonado por aquela dança sensualizada que a filha de Herodíades fez, ele como que se sentiu encantado e apaixonado e prometeu a ela aquilo que não deveria prometer. E Herodes diz: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Veja que Herodes ele promete aquilo que era muito valioso diante da vida social, que era até a metade do seu reino. Mas a maldade, o pecado, a malícia, a consciência corrompida, ela não pensa outra coisa que não seja matar a verdade. Porque quando se mata a verdade, se relativiza tudo. E quando a gente vai relativizando as coisas, essa verdade ela vai como que perdendo a força diante da sociedade. É isso que o mundo de hoje tenta fazer, transformar tudo normal e matando a verdade, cortando a cabeça da verdade daqueles que anunciam. O mundo tenta realmente corromper a consciência e o coração. Por isso que nós precisamos ter esse grande cuidado, porque a filha de Herodíades, ela quer dançar para cada um de nós, que é o pecado. Ele vem se apresentar a nós como algo encantador. Ele quer cada vez mais corromper a nossa consciência e o nosso coração. E principalmente, ele quer arrancar a nossa cabeça, que é sim aquilo que nos torna capazes de refletir e de escolher o melhor, de escolher aquilo que é o bem supremo, escolher a verdade de vida. Por isso que o mundo ele tenta sempre calar os nossos lábios. O mundo tenta sempre nos impedir de ver a verdade. O mundo tenta sempre fazer com que a gente seja como que envolvido por esses pecados, para que a gente perca aquilo que é o verdadeiro caminho. Por isso nós precisamos ser como João Batista, falar a verdade até que, se for preciso, que corte a nossa cabeça, porque o nosso testemunho nessa terra é o que garante o reino dos céus. O mundo pode até tentar nos matar, mas se permanecermos na verdade, nós seremos mortos, martirizados nesse mundo, mas o nosso anúncio ele continuará ecoando por toda a terra. Essa é a experiência dos santos, essa é a experiência de João Batista. E por isso nós precisamos realmente ter essa grande docilidade e realmente perceber que Deus ele nos usa como instrumento de salvação, de anúncio da Boa Nova. Deus ele vai nos conduzindo a esse grande martírio, porque a palavra mártir significa testemunho. E se nós vivermos bem esse martírio, essa testemunha, esse testemunhar a boa nova do reino, nós alcançaremos aquilo que tanto desejamos, que é o reino dos céus. Assim como João Batista, aquele que veio anunciar, aquele que realmente deu o seu sangue, a sua cabeça, por falar a verdade, por anunciar aquele que é a verdade, Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.